Então vamos ler Joel, vamos ler alguns versículos aqui para a gente ter uma noção do texto. Começando do versículo Joel 3, a partir do versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. E da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim em Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: Eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo nome, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós apresentamos a Ti o nosso coração e a nossa mente, porque nós queremos ser ministrados, Pai. Queremos que o Senhor fale conosco. Abre, Espírito Santo, eu peço a Ti, abre o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra alcance o nosso coração e seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, é um texto longo, eu não li todo, tá? Mas eu pretendo passar por todo ele. É lógico que não tem como expor isso de maneira adequada em uma hora, que é o que eu quero fazer aqui, tá? Então muita coisa vai ficar de fora, mas eu quero manter um foco aqui. Nós estamos aqui no último capítulo de Joel e nós já vimos aqui tudo aquilo que aconteceu nesse livro, o chamado de Deus para que esse povo desperte da realidade que eles estavam vivendo. O juízo de Deus tinha alcançado esse povo. Deus chama o povo ao arrependimento. Deus anuncia um outro juiz, chama o povo de novo ao arrependimento. Ao que tudo indica, o povo se arrependeu. Então o Senhor promete abençoar o povo porque ele se arrependeu. Tá? E nós vimos isso nas ministrações anteriores. Aqui nós temos é uma sequência. Eu falei que os estudiosos eles dividem essa bênção de Deus sobre o povo de Israel por causa do arrependimento em bênção material, em bênção espiritual e bênção nacional, tá? A bênção material, nós vimos lá do versículo 12 até o 27, bênção espiritual do 28 até o 32, e essa bênção aqui que diz respeito aqui à nação aqui no capítulo 3. É lógico que quando a gente fala isso, nós estamos levando em consideração o contexto, tá?
Eu não posso e eu quero que você entenda uma coisa, toda a nossa abordagem, ela é uma abordagem esse aqui é um texto profético e toda a nossa abordagem é uma abordagem que diz respeito ao povo de Israel na época em que o profeta está falando, ou um pouco mais adiante, mas também por ser uma mensagem profética, por anunciar o dia do Senhor, essa é uma mensagem escatológica, é uma mensagem que o profeta é levado a falar de coisas que nem ele sabe, na verdade, entendeu? Mas aponta para um futuro, para um dia de julgamento de toda a humanidade, não só dos povos vizinhos aqui dos judeus, né? Mas de toda a humanidade. Então, na medida do possível, a gente vai fazendo aplicação ao que está acontecendo ali com o povo, né? Ao que pode ser, ao que pode acontecer, e a gente também vai lançar luz um pouco a respeito desse dia de juízo. Pelo que eu li hoje e ontem em vários comentários, quase todos os estudiosos usam o texto apenas para apontar para esse dia do juízo de Deus, o dia do julgamento de Deus sobre as nações, sobre os ímpios, mas eu queria tentar fazer essa abordagem, fazendo essa aplicação ao povo judeu, né? Seja o povo judeu na época em que o profeta estava escrevendo, ou um pouco mais adiante, dependendo do texto, e também lançando luz para esses últimos dias, porque essa profecia aqui é uma continuação dos versículos 28 até o 32. O texto segue, na verdade, acontecerá nos últimos dias, tá? Então, tudo que é dito aqui é dito com essa perspectiva escatológica, tá? Quando eu falo de escatologia, querido, eu estou falando da doutrina relacionada aos últimos acontecimentos na Terra, do desenvolvimento, do concluir da obra de Deus nessa Terra, quando Cristo voltará e julgará a humanidade, entendeu? Isso é escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Então, todo esse texto lança luz a respeito dessas últimas coisas, mas a gente vai tentar fazer essa abordagem dupla, né? A profecia, querido, ela sempre tem essa característica, ela se aplica para algo que está ali, algo que diz respeito à vida e ao tempo em que está sendo profetizado, mas geralmente também lança luz sobre algo futuro. Toda a profecia ela acontece nessa perspectiva, né, de imediato e ao longo prazo. Algumas delas, como eu citei a semana passada, dizem respeito a algo imediato, a algo posterior e aponta lá na frente para esse momento escatológico de juízo de Deus sobre a terra, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar trabalhar o texto à medida que ele vai se desenvolvendo para ficar mais fácil, tá? Aqui nós temos, o primeiro aqui que nós temos aqui é um anúncio do juízo, do dia do juízo e o motivo pelo qual Deus julgará as nações. Olha o versículo de 1 até o 3. De 1 a 2. Nós temos aqui o anúncio do dia desse juízo e o motivo pelo qual o juízo vai acontecer. Olha só. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Veja, o motivo aqui do juízo de Deus é que essas nações fizeram, é o que elas fizeram com o povo de Deus, tá? É por isso que Deus está dizendo, eu vou entrar em juízo com vocês. A, e o que foi que essas nações fizeram ao povo de Deus? Elas espalharam o povo de Deus entre os povos, entre as nações, e repartiram entre si a terra. Veja, isso aqui é existe uma grande probabilidade de que o profeta esteja se referindo aqui, seja ao cativeiro assírio ou ao cativeiro babilônico, tá bom? É quando o povo é levado cativo e a terra é dividida entre aqueles que são vitoriosos, entre o exército vitorioso. Geralmente, se você pegar o caso do o reino do norte, o rei da Assíria expatriou, né, os judeus, levando eles para a Síria, e trouxeram outros povos para habitar a terra de Israel, que é o Reino do Norte. Eles faziam isso, entendeu? Então, a acusação aqui é essa: eles espalharam o povo de Deus entre os povos e repartiram a terra entre si.
Aqui, querido, é óbvio que esse juiz aqui não diz respeito apenas aos inimigos de Israel, mas com toda certeza aos inimigos da igreja do Senhor, tá? Lembre-se, essa é uma palavra profética que tem a sua aplicação sim à nação de Israel como um povo, mas também diz respeito aos inimigos. Haverá um dia de juízo sobre os inimigos da igreja, tá? E aqui alguns comentaristas acreditam até, repetindo essa questão, né, que isso possa ser especificamente uma referência ao cativeiro babilônico, né. Eu não sei exatamente, querido, se é só ao cativeiro babilônico, se é ao cativeiro babilônico ou ao cativeiro assírio, não sei, tá. Provavelmente os 2 estejam incluídos aqui. Nicodemos diz que o profeta está usando fatos comuns aos dias em que o profeta teve a visão, mas a visão diz respeito ao dia do Senhor. Veja, o Nicodemos já é mais específico. Ele diz assim: "Olha, ele está descrevendo isso, mas ele está apenas como ele não ele é a realidade que ele conhece, então ele está descrevendo a ideia de um povo sendo, levado cativo, prisioneiro, né, e do juízo de Deus sobre esse povo, mas aí ele está usando esses termos apenas porque ele não conhece realmente outra coisa. É essa a realidade que ele conhece. Então, ele está usando essa realidade que ele conhece, a realidade que o povo estava habituado, para descrever algo muito maior, muito mais grandioso, que seria aqui, no caso, o dia do Senhor, querido, o dia do juízo do Senhor. O profeta só está usando uma linguagem, tá, uma figura de linguagem conhecida do povo para falar desse dia de juízo. Eu, novamente, eu acredito, toda a minha abordagem vai ser exatamente essa. Eu acredito que o profeta está se referindo a algo ali para o povo de Israel, mas também está se referindo a esse dia do juízo. Se é cativeiro babilônico, se é assírio, eu não sei dizer, não tenho como comprovar, o texto não me dá, não me dá ferramentas necessárias para saber, para identificar. Eu só sei que isso era uma palavra para aquelas pessoas que estavam ouvindo o profeta, mas também era uma palavra voltado para esse dia, nos últimos dias, querido. Esse é o contexto aqui dessa profecia de Joel, os últimos dias, que começou com a vinda de Jesus, com o derramar do Espírito Santo, e que só irá concluir com a volta do Senhor Jesus Cristo para julgar a humanidade, para julgar os inimigos de Israel, mas também, com toda certeza, para julgar os inimigos da igreja. Escute bem o que eu vou te dizer, queridos. Um dia toda a humanidade será julgada. Os inimigos da igreja, aquelas pessoas que se levantam para atacar a igreja, para difamar a igreja, aquelas pessoas que tentaram ao longo da história, né, calar a igreja, essas pessoas um dia elas estarão diante do Senhor e elas vão prestar contas a Deus dessa atitude. Tá? Assim como Deus disse que usaria o rei Nabucodonosor com o seu império para castigar o povo de Israel, o povo de Judá, mas depois ele castigaria aquele povo pelo que eles fizeram com os judeus, tá? Então, essas pessoas vão criticar, elas vão falar da igreja, mas vai chegar um dia em que elas estarão diante do Senhor e elas prestarão contas. Veja, o contexto dessas palavras aqui é Joel 2, do 28 até o 32, né? Quando o profeta diz que o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne, entendeu? É esse o contexto aqui. Quando o profeta fala desse último dia, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse último dia, esse dia da visitação do Senhor sobre a terra, o dia do juízo do Senhor, dia que começa com a primeira vinda de Cristo, mas que só conclui com a segunda vinda. Esse período escatológico todo que nós estamos vivendo, querido, é esses últimos dias. Depois, Deus descreve em pormenores o que essas nações iriam fazer ao povo de Deus. Veja, novamente, a aplicação toda aqui tem a ver com o povo judeu, tá? Ele está descrevendo coisas que vão acontecer com o povo, mas essas coisas que vão acontecer com o povo, ela lança luz, ela aponta para uma realidade muito maior, na verdade, que é a volta de Jesus. Olha só, o que foi que esse povo fez? Versículo 3: eles lançaram sorte sobre o meu povo. Calvino diz aqui, queridos, diz que os judeus haviam sido expostos à venda,
como se fosse a escória da humanidade e sem importância, um povo sem importância. Eles lançaram sortes, ele diz, né? E isso era para mostrar desprezo. E a prova desse desprezo é confirmada na sequência do texto. O que é que o texto diz a seguir? Eles lançaram sorte e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O desprezo se dá pelo fato de os inimigos, né, de Israel venderem os judeus por um preço baixo para satisfazer a sua gula e a sua luxúria. A ideia desse texto, querido, é que os judeus foram tão desprezados que eles não foram considerados homens e não foram vendidos pelos preços usuais, mas foram descartados com desprezo por seus inimigos, ou seja, foram vendidos por quase nada, na verdade. E o pior de tudo é que o preço obtido pela venda desses judeus foi gasto com glutonaria e com prostituição. Quando o texto diz aqui, deram meninos em troca de prostitutas, a ideia é trocar crianças judias por uma noite com a prostituta, entendeu? É disso que ele está falando. É trocar meninas por uma garrafa de vinho. É disso que o texto está falando aqui, na verdade. E isso seria tratar com desprezo, mas muito desprezo, os judeus. É como se eles não tivessem nenhum valor, na verdade. Eles valem uma noite com a prostituta, eles valem um copo de vinho. É essa a questão aqui do texto, querido. Veja, agora isso, novamente. Ele está falando disso em relação aos judeus, mas, querido, você pode ter certeza, você pode ter certeza que esse povo desprezado pelos judeus era um povo sagrado para Deus. Era o povo da aliança. Eu vou fazer a aplicação disso mais tarde, e vou continuar aqui, mas entenda, o povo judeu era um povo escolhido por Deus. Assim como nós, hoje, igreja, somos um povo escolhido por Deus. Talvez você não tenha consciência disso, querido, mas vou usar a expressão que Calvino usa. Nós somos um povo sagrado, consagrado, um povo escolhido por Deus, entendeu? Para ser seu, na verdade. Isso implica que todo aquele que nos afrontam, tudo aquilo que nos maltratam por causa da nossa fé, sabe, que menosprezam a nossa fé, que ridicularizam a nossa fé, essas pessoas um dia elas estarão diante do Senhor e elas vão prestar contas a Deus. É o que o texto nos ensina. Agora veja, o versículo 5, irmãos, eu estou descrevendo os pormenores do que essas nações fizeram com os judeus. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos templos. Versículo 5. Aqui, escute bem, nós percebemos o desprezo dessas nações, tá? E o desprezo delas, querido, não estava restrito ao povo de Deus, aos judeus. Eles também desprezaram o próprio Deus. E como foi que eles desprezaram a Deus? Olha, eles destruíram o templo e levaram os objetos sagrados do culto a Deus, tá? E profanaram esses objetos, usando eles para cultuarem os seus falsos deuses. Você percebe? Queridos, há um desprezo para com Deus. Aí é isso que leva os comentaristas a falar que isso se deu no cativeiro babilônico. Se você já leu o livro de Daniel, depois da morte de Nabucodonosor, o filho assume, né? E ele lá numa noite lá de orgia com os líderes da nação, com os seus amigos, eles estão lá nessa orgia lá e ele manda trazer os objetos sagrados que o pai tinha trazido, tinha pego no templo de Jerusalém e levado para a Babilônia. Ele manda trazer esses objetos para festejarem, para beberem aos seus deuses em meio às suas orgias, nesses objetos que eram consagrados, que eram usados no culto ao Senhor. Daí eles dizerem que que isso aqui se refere ao cativeiro babilônico. Não sei dizer. Faz muito sentido. Se você já leu Daniel, você sabe disso, entendeu? Que acontece isso. O rei morre por causa disso. É lá que aparece uma mão que escreve, um dedo que escreve na parede, entendeu? Depois o rei morre. Então, pode ser que seja realmente isso.
mas a gente não tem certeza, porque o texto não me dá, subsídio para definir essa questão, tá. O texto continua dizendo assim, olha, versículo 6: "E venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra". Como eu disse anteriormente, querido, isso é uma referência ao que os inimigos de Israel fizeram com o povo de Deus no Velho Testamento, mas também tem a sua aplicação com relação a todo o sofrimento causado à igreja do Senhor ao longo da sua existência. Por isso, o juízo de Deus sobre todas as nações. Ah, irmãos, se você tivesse consciência do que os povos, as nações, os imperadores, os reis, né, os governantes de nações ímpias têm feito ao povo de Deus ao longo da história. Se vocês lessem a respeito das perseguições que acontecem no Oriente Médio, na África, entendeu? Até mesmo na Europa, né? As perseguições que acontecem na América do Sul. As perseguições, queridos, é um negócio de louco, sabe? É um negócio louco. Você vai ver vídeos pequenos que essas agências missionárias postam nas redes sociais, de famílias cristãs sendo levado para a praça pública junto com todos os seus bens, e ali eles jogam combustível nas pessoas, nos bens, e em praça pública eles incendeiam as pessoas, e as pessoas morrem ali agonizando, queimando viva. Ou então, se você vai para o Oriente Médio, querido, quando obreiros são pegos, né? As pessoas, eles cortam a cabeça, vão jogar bola com a cabeça dos missionários. É um negócio assim absurdo, absurdo. A perseguição à igreja, querido, sempre foi, em todas as épocas, foi algo assim aterrador, assustador, entendeu? Por isso que muitas pessoas têm medo do campo missionário por causa desse tipo de relatos que acontece, e acontece demais. Mulheres são estupradas, entendeu? Assim, publicamente por causa da fé delas, na verdade. Se você ler algumas histórias, como eu li, de pessoas que se convertem, e isso é um fenômeno que acontece no Oriente Médio, entendeu? Já que é quase impossível pregar o evangelho no Oriente Médio, as pessoas estão se convertendo por meio de visões e sonhos. O Senhor Jesus aparece numa visão, o Senhor Jesus aparece num sonho e a pessoa se converte. Aí ela tem que fugir às pressas, porque se a família souber, ela pode ser morta. Existem livros escritos a respeito desse negócio, é uma coisa impressionante do que acontece realmente de perseguição. Mas acontece até entre nós, irmãos, sabe? Muitas pessoas têm vergonha da fé porque elas sabem que se professarem publicamente diante dos amigos a fé, os amigos vão se afastar delas. Isso acontece. Acontece dentro da família. A família é de uma religião, né? Aí a pessoa se converte, fica a perseguição, o pessoal criticando, zombando, forçando a barra, né? Dizendo que a pessoa não está dando valor às tradições da família, essa coisa toda. Acontece, irmãos. É uma prática corriqueira. E o que eu digo a vocês é o seguinte: é que todas as pessoas, em todas as épocas, que perseguiram a igreja do Senhor, o povo de Deus, essas pessoas um dia elas estarão diante de Deus e elas vão prestar contas ao Senhor. É o que esse texto nos ensina. Olha só, versículo 4, a vingança de Deus agora, tá bom? Eu estou seguindo um roteirozinho que eu fiz aqui. Eu falei do juízo de Deus, o porquê, né? Descrevi em pormenores o que o texto aponta aqui. Agora, olha o juízo de Deus, versículo 4. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo vingar-se de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Versículo 7. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. A mudança aqui, querida, é interessante. Há uma mudança incrível aqui. As próprias vítimas da violência serão chamadas como instrumentos de justiça da ira do Senhor. É o que ele diz. Vocês venderam os filhos de Israel, mas agora eu venderei
os filhos de vocês aos filhos de Israel, e estes venderão vocês aos sabeus. É o que o texto está falando aqui, tá bom? Vocês querem vingança? É isso que vocês querem? Então vocês vão ter vingança, na verdade, tá? É o Senhor se vingando dos inimigos de Israel. O que são os inimigos de Deus, tá? A ideia aqui, querido, é que os hebreus que não tinham amor pelo mar foram vendidos a povos marítimos. Tiro, Sidom, o pessoal da Filístia, são terras próximos ao mar, entendeu? E os povos da Fenícia e da Filístia, acostumadas ao mar, serão vendidos aos sabeus, que são habitantes do deserto. Novamente, nós estamos falando de vingança do Senhor aqui, tá? A ironia aqui, querido, é impressionante. Os judeus e não os filisteus ou os fenícios são agora os comerciantes. Vocês estão fazendo isso com eles agora, mas um dia eles farão isso com vocês. Aqui, querido, eu estou colocando isso aqui com vocês, tá bom? Mas eu creio que nessa parte aqui, o profeta não está se referindo a alguma coisa de concreto. Porque assim, nós não temos, irmãos, tá? Como verificar na história dos judeus que essa profecia se cumpriu. Eu vou falar daqui a pouco, tem um pessoal que acredita, né, num milênio literal. Eu vou falar sobre isso. Talvez quem acredite nisso jogue essa profecia para esse tempo, tá? Nós não temos na história dos judeus, desde o profeta Joel, passando pelo cativeiro babilônico, passando pela invasão dos gregos, pelo domínio romano, pelos 2000 anos de história, nós não temos notícia de que isso tenha acontecido. Na verdade, o povo de Deus sempre foi muito perseguido, né? Durante centenas e centenas de anos, esse povo ficou longe da sua terra. Na época lá da diáspora, quando o Império Romano entra, quando o exército romano entra em Jerusalém e destrói o templo, o povo dispersou pelo mundo todo, ficaram longe durante muito tempo, né? E o Estado de Israel só foi reconhecido como Estado de Israel na década de 60, para você ter uma ideia, do ano 70 depois de Cristo até o ano 60, a década de 60 agora, recente, foi quando o povo foi reconhecido novamente como nação, como judeu, a terra de Israel foi reconhecida como nação novamente. Então esse povo, querido, esse povo não conheceu isso aqui. É uma profecia que a gente não consegue detectá-la na história. Por isso que há muita dúvida com relação a essa profecia. Eu acredito que isso aqui não tem a ver com os judeus em si, tá bom? Algumas pessoas na tentativa de explicar, primeiro explicar a ideia de que Deus congregou esse povo de novo, tá? Porque o texto aponta para isso. Deixa eu voltar aqui no texto mais ou menos, novamente. Versículo 7. Eis que os trarei desse lugar para onde vocês foram, né? Para onde vocês o venderam, e farei com que a vingança caia sobre a cabeça de vocês, tá? Pode-se dizer que isso aqui, se foi referente ao cativeiro babilônico, o povo voltou? Voltou. Mas voltou a uma parte do povo só. Mas nós não temos notícia dessa venda depois que os judeus venderam o pessoal de Tiro, de Sidom, né? Nós não temos notícia a respeito dessa questão. É um fato assim muito curioso, tá? E aí os comentaristas eles tentam explicar, querido, mas é complicado. Vou colocar aqui para vocês aqui algumas explicações, tá? Porque não há um fato concreto de como provar isso. Há algumas tentativas de explicar o texto. A primeira, alguns explicam essas palavras alegoricamente e dizem que o profeta fala aqui de apóstolos e mártires que, por meio de várias perseguições, foram levados a diferentes lugares. É uma explicação. Para Calvino, o profeta se refere a uma reunião espiritual. Tá? E a explicação dele é que, desde o aparecimento de Cristo, Deus uniu a sua igreja pelo vínculo da fé. E ele consegue dizer assim: pois não apenas o povo se uniu em um, mas também os gentios que antes eram alienados da igreja e não tinham relações com ela, foram reunidos em um só corpo. Portanto, vemos que o profeta diz aqui foi espiritualmente cumprido. Então ele interpreta essa profecia aqui como algo espiritual, não algo que se aplicasse aos judeus. Se você pensar que o povo foi levado para o cativeiro e depois voltou, eu poderia dizer que isso se aplicaria. Mas o problema é a sequência do texto, onde diz que não só trouxe, mas agora Deus vendeu esses povos
que tinham vendido os judeus, Deus os vendeu ao seu próprio povo e eles estão vendendo esse povo. Aí nós não temos como aplicar, querido, tá bom? Com relação a esse fato de os judeus venderem os habitantes de Tiro, Sidom aos sabeus, veja, a gente não tem como interpretar isso aqui literalmente, querido. Não tem como. Assim como o texto anterior não tem como ser aplicado literalmente. A ideia mais lógica aqui é que o fato de o profeta citar que Deus vendeu esses povos aqui, é que ele tenha entregado essas nações aos seus inimigos como punição pelo que fizeram com esse povo. Deixa eu explicar para vocês. Vamos pegar o cativeiro babilônico. Eles levaram o povo para a Babilônia, venderam o povo, né? Eles vendiam como mercadoria. Naquela época isso era muito comum. Só que depois Deus trouxe o povo de volta, congregou o povo de volta, ou parte do povo, tá? E os babilônicos, né, os assírios, que tinham levado esse povo cativo, Deus os entregou aos persas, aos medos persas, tá? Para puni-los, na verdade. Na verdade, Deus destruiu a Babilônia, os babilônios, Nabucodonosor, todos os seus descendentes lá, o seu povo, e os medos persas assumem, então, o controle, o império mundial naquela época. Eu entendo, querido, que essa seria uma aplicação mais prática, entendeu? Que isso é o que Deus está falando aqui. Novamente, é linguagem profética. Irmãos, eu apanhei hoje esse texto. Oh, meu Deus do céu, eu sofri com esse negócio. Porque a linguagem profética, eu acho ela muito complicada. É tão complicada que você não encontra dois, três comentaristas que seguem uma mesma linha de interpretação. Eles diferem demais, entendeu? Aí uns usam a alegoria para explicar o texto, outro, como Calvino, ele espiritualiza o texto, entendeu? E aí você vai, não há um consenso em relação ao texto. É muito difícil. Eu prefiro interpretar dessa forma, tá bom? Se esse congregar, vamos lá, eu poderia fazer uma aplicação disso, levando em consideração que os judeus foram levados cativos para a Babilônia e depois Deus os trouxe de volta para sua terra. Embora depois eles fossem dominados pelos gregos, pelos medo-persas e por todos os impérios que vieram depois, entendeu? Depois os gregos, os romanos, todos os impérios dominaram e escravizaram. Quando Jesus Cristo veio, a nação judaica, o povo de Israel, era escravo dos romanos. Eles não tiveram mais liberdade, querido, liberdade. Os romanos invadiram Jerusalém com seu exército, destruíram o templo, o povo judeu foi disperso por todas as partes da terra, entendeu? Só voltaram a ser nação outra vez na década de 60, 64, 68, eu não lembro aqui exatamente. Então esse povo isso aqui não se cumpriu, a não ser que o que Deus esteja dizendo aqui e o sentido seja isso. Olha, essas nações fizeram isso com vocês, e para vingá-los, eu vou fazer a mesma coisa com eles. Aí há uma explicação, entendeu? Há uma explicação no tempo e há uma explicação escatológica, volto lá apontando para o final. Por quê? Porque Deus um dia julgará todo aquele que perseguiu a sua igreja. Todo aquele que um dia se levantou contra a igreja do Senhor para difamá-la, para criticá-la, tentando destruí-la, essas pessoas um dia estarão diante do Senhor e elas acertarão as contas com Deus, querido. Vamos lá, rapidinho, irmãos, aqui, porque o texto já tem muita coisa para ministrar e o tempo já está acabando já. Nosso quarto tópico aqui é: Deus convoca todas as nações inimigas para a guerra. Vamos ler o texto, versículo 9 em diante. Proclame isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham,
pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade das nações. Ele diz aqui, está falando de julgamento, de juízo de Deus sobre as nações, tá bom? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Alguns estudiosos acreditam que esse texto se cumpre, tá? Dos céus e da terra rugindo aqui, se cumpre na morte de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, houve um terremoto tão grande que os túmulos se abriram e alguns mortos voltaram a viver. E, ao mesmo tempo, o sol escureceu das de meio-dia, mais ou menos, até as 3 da tarde, entendeu? Então, eles acreditam que aquilo é o cumprimento dessa profecia. Eu prefiro não pensar dessa forma. Todo o anúncio, eu falei a semana passada, todo o anúncio do dia do juízo do Senhor em, em Apocalipse, em 1 João, em 2 João, apontam para esses fenômenos da natureza, entendeu? Apontam claramente o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. O próprio Pedro diz que nesse dia os elementos na órbita se desfarão, se queimarão. Então, apontam para um dia de fenômenos assim extraordinários, excepcionais nos céus, querido. Tudo isso apontando para o dia do juízo. Então, todo esse texto aqui aponta para esse dia de juízo de Deus sobre a terra. Aqui, querido, eu não sei mais se de fato o profeta está vendo alguma coisa recente, mas que o Senhor está dando a ele uma visão do dia do juízo, com certeza ele está recebendo isso, tá bom? Aqui eu cito mais uma vez o Nicodemos. Ele diz aqui que o profeta está usando uma linguagem comum ao povo para falar de um dia de juízo. Todas as nações teriam de prestar contas diante de Deus e seriam condenadas por sua inimizade contra o povo de Deus, seja Israel, seja a igreja. Olha, queridos, veja, eh, eu não sei exatamente, tá, se isso se aplicaria aos contemporâneos de Joel. Talvez sim, tá? Talvez sim. Mas aí a gente não tem como, novamente, apontar um fato histórico para essa questão, tá? Para essa questão. Veja uma coisa interessante. O que se leva em consideração aqui é quando o profeta cita o vale de Josafá. Daí alguns comentaristas dizerem que isso aqui tem a ver com o povo de Israel, que tem alguma aplicação. Eu não sei, eu não, assim, eu olho para o texto, eu olho para a história do povo de Israel, tá? Para os acontecimentos, para o desenrolar da história, não só daquilo que está nas Escrituras, mas eu olho para os 400 anos de silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus, é o período ali interbíblico que a gente chama, tá? Período de silêncio de Deus, ali os 400 anos de silêncio de Deus. Você olha para a história nesse período, você não encontra nada nesse sentido, querido. Mas aí, por que o profeta cita o Vale de Josafá? Alguns comentaristas acreditam que a intenção do profeta ao citar o Vale de Josafá, lembre-se do povo, o povo, eles estão passando por um período muito terrível de seca, de destruição, os gafanhotos, as pragas dos gafanhotos entraram na terra, consumiram tudo, depois a seca veio, acabou de destruir tudo, tá bom? Havia uma profecia, um anúncio de um juízo de uma nação vindo sobre o povo de Israel. Embora o Senhor tenha dito, olha, eu vou lançar essa nação para distante de vocês, né? Havia a ameaça, na verdade. Então, assim, dizem alguns estudiosos que a ideia do profeta, ao citar esse vale de Josafá, é promover paz ao coração do povo, trazer segurança para o coração dessas pessoas. Porque esse vale, querido, é uma lembrança de um acontecimento sobrenatural de livramento de Deus. Se você for lá para a segunda crônica, assim, no capítulo 20, logo no versículo 1, você vai encontrar assim, olha, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Aqui, três nações
3 nações se reuniram para atacar Judá, o povo, o reino do sul, tá, para atacar. O rei é avisado do que está acontecendo. Então ele convoca a multidão, chama o povo para orar, para jejuar, para buscar o Senhor, para pedir a ajuda do Senhor. Aí o Senhor levanta um profeta e diz assim: olha, fica tranquilo, que esse povo, eu vou lutar contra eles. Eu vou lutar contra eles, na verdade. Vocês não vão ter que lutar, entendeu? O texto segue, querido. Quando chega no versículo 27, desculpe, versículo 17 de 2 Crônicas 20, está escrito assim: nesse encontro vocês não terão que lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. É. Continua, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, né, Deus pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Deus disse: olha, vocês não têm que lutar, eu vou lutar por vocês. Mas deu uma orientação: ponham os levitas. Gente, aqui existe uma coisa interessante, porque algumas pessoas acreditam nessa questão e eu acho que a gente deveria sondar isso um pouco mais de perto, o poder do louvor e da adoração como arma de guerra espiritual, sabia? Porque Deus disse assim: olha, coloca os levitas para vocês vão para a guerra, mas vocês não vão lutar. Vocês vão me adorar. Quando o povo começa a adorar, o texto diz que Deus joga aquelas nações que estavam unidas para guerrear contra o povo de Deus, eles jogam umas contra as outras. Primeiro, diz o texto aqui que o pessoal de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir. Duas nações se levantaram contra uma nação. Depois que eles destruíram os moradores de Seir, agora eles vão brigar entre eles. E eles se matam, na verdade, entendeu? Foi o que Deus fez. Quando o profeta cita o vale de Josafá, isso pode ser uma mensagem de esperança sobrenatural. Ainda que uma nação venha contra vocês, o Senhor tem o poder de libertá-los. O Senhor tem o poder de preservá-los. O Senhor tem o poder de lutar com essa nação por vocês, tá? É mais ou menos essa ideia. Mas não é só essa ideia, querido. Alguns estudiosos, né, eles entendem que é melhor entender a expressão Vale de Josafá aqui, não em relação ao rei de Judá, que tinha aquele. Ao fato que eu citei agora, mas ligar o nome, tá? Vale de Josafá, ao seu sentido etimológico, que é. O nome Josafá significa Javé vem julgado, ou tem julgado, ou vem julgar. Então, ao invés de apontar para uma mensagem de esperança, no sentido do que aconteceu, de livramento do povo de Israel, aponta para uma mensagem de julgamento contra as nações. Aí, esse comentarista segue dizendo assim: olha, a expressão paralela vale da decisão parece confirmar isso. A ênfase recai sobre o caráter legal do juízo, não sobre a localização geográfica. Bom, eu não sei dizer, querido, aqui qual é o certo. Novamente, na profecia, querido, a gente tem que ter muito cuidado em fazer afirmações categóricas, porque nós não temos, assim, as ferramentas necessárias. Veja, eu li Calvino, eu li Hernán Dias Lopes, eu li aí o Isbe, eu li John MacArthur, eu li um monte de gente, e nenhum é categórico em fazer afirmações assim tão severas. Por quê? Porque o texto ele é profético, entendeu? O que a gente sabe que o profeta tem em mente aqui é o dia do juízo de Deus, quando o Senhor chamará os povos a prestar conta diante dele. Disso nós sabemos, entendeu? Por exemplo, quando o profeta diz, no versículo 17, Sião, o meu santo monte, veja, profecia. Aí, o pessoal que é ligado a essa corrente pré-milenista,
Eu estou falando aqui de escatologia, tá bom? Na escatologia existem o pessoal que é pós-milenista, um que é pré-milenista e o pessoal que é amilenista. Eu não vou entrar nesses detalhes porque não cabe aqui. O pessoal pré-milenista diz que ele está se referindo aqui ao citar Sião como o seu Monte Santo, né? Ele está se referindo ao lugar da presença de Deus na Terra em seu templo durante o milênio, o milênio. Os pré-milenistas acreditam que Jesus Cristo vai vir um dia e ele vai governar o mundo a partir de Jerusalém, né? E que quando ele vier, essas profecias aqui se cumprirão, porque ele subjugará todas as nações, a nação de Israel, com o Senhor Jesus Cristo sentado no trono e governando. Irmãos, eu não sei, querido, sabe? Para essas pessoas, novamente, faz algum sentido o que eles afirmam? Fazem. Faz. Porque existem algumas profecias que você procura uma forma de entender e você não consegue. Eu não concordo com o premilenismo, tá bom? Minha maneira de ver, eu poderia dizer, eu não gosto de termos, né, de rótulo, mas eu poderia dizer que eu sou um amilenista. Um dia eu explico sobre isso, tá? Eu sou um amilenista. Então eu não gosto. Mas esse pessoal diz, tá, que existem profecias cujo cumprimento é literal, mas que a gente não viu em nenhum momento da história isso acontecer. E ele diz, essas profecias, elas só se cumprirão no milênio. E aqui, olha só, Deus prometeu um tempo futuro no qual sua glória nunca mais seria removida de Judá. Esse tempo de eterna paz e prosperidade será experimentado assim que Cristo voltar vitorioso e estabelecer seu reino milenar na terra. Aí eles citam aqui Ezequiel, citam Mateus, citam Apocalipse, uns textos aqui que eu não vou ler na verdade, tá bom? Mas eles acreditam que parte dessa profecia aqui, desse vale de Josafá, desse dia em que Deus subjugará as nações, tem a ver com esse período milenar onde Jesus Cristo reinará a partir de Jerusalém. Bom, para finalizar, querido, vamos falar aqui um pouco das bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Versículo 18, até o final agora, tá bom? E acontecerá que naquele dia, olha a expressão novamente, naquele dia, isso me remete lá para o final do capítulo 2 de Joel, tá bom? E acontecerá que naquele dia, os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regerá o vale do Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá. O Nicodemos diz que Egito aqui e Edom é uma referência a todas as nações ímpias, aos povos ímpios, tá? E ele está olhando o texto por essa perspectiva apenas escatológica, tá? Nicodemos está fazendo isso, querido. Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Aí os pré-milenistas dizem, está vendo? Isso aqui vai acontecer no milênio. Eu vim, eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Veja, querido, o livro de Joel termina com a promessa de que Jerusalém seria libertada de seus inimigos e a bênção divina haveria de ser derramada sobre o povo de Israel. A bênção consiste, primeiramente, em que Deus habitará entre o seu povo e lhe mostrará amor e cuidado. A ideia é, com a destruição dos ímpios em todas as nações, o reino de Deus prevalecerá. A conclusão do livro de Joel, querido, demonstra a seguinte verdade aos israelitas: os que permanecerem em seus maus caminhos enfrentarão a ira divina. Os que se arrependerem e buscarem ao Senhor, por outro lado, experimentarão as suas bênçãos e terão uma eternidade gloriosa. Isso aqui, com toda certeza, se aplica a tudo que nós vimos em relação a o livro de Joel, tá? O clamor do Senhor anunciando o juízo, depois uma conclamação ao arrependimento. Isso fecha essa argumentação. Essa ideia também pode ser aplicada, tá? Não só em relação aos judeus contemporâneos de Joel, mas ela tem o seu cumprimento final e perfeito, querido, com certeza na vida dos cristãos, tá?
com certeza na vida dos cristãos. Queridos, nós somos igreja do Senhor. É muito interessante você olhar para o povo de Israel. Eu sei, e aí a mensagem não é tão boa, né? Nem todo aquele que é judeu, nasceu em Israel, é de fato israelita. É de fato um eleito do Senhor. Nem todo mundo que está na igreja é de fato alguém salvo. Mas a mensagem é muito importante ainda, irmãos. Assim como Deus tinha um povo no Velho Testamento, eleito, escolhido, um povo sobre o qual o Senhor tinha os seus olhos postos, tá? E que o Senhor, ao longo da sua história, sim, castigou, exerceu juízo sobre esse povo, mas toda vez que esse povo se voltava para Deus arrependido, buscando misericórdia, o Senhor estava ali para atendê-los. Irmãos, isso é uma das coisas mais impressionantes da Bíblia em relação ao Velho Testamento. A disposição de Deus para abençoar o seu povo, desde que houvesse arrependimento e busca do Senhor. É claro, querido, não tenha dúvida com relação a isso, que o mesmo Deus, né? O mesmo Deus, a mesma misericórdia, a mesma graça, ela está disponível a nós hoje, entendeu? Nós podemos experimentar do favor de Deus na nossa vida quando nós nos voltarmos para o Senhor, querido. É lógico. Irmãos, eu não estou aqui para dizer, e nem diria isso jamais, tá? Que uma pessoa em pecado, vivendo na prática do pecado deliberadamente, vai ter o favor do Senhor. Não posso dizer isso. Mas essa pessoa, se ela se arrepender e se ela se voltar para o Senhor pedindo perdão, buscando misericórdia, querido, eu posso dizer da maneira mais confiante possível que ela vai encontrar isso no Senhor, porque essa é uma característica de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É por causa dela, querido, que nós podemos nos achegar ao Senhor. E é claro, tá bom? Haverá um dia em que Deus chamará o mundo para prestar conta diante dele. Haverá um dia em que o Senhor se assentará para julgar as nações pela, pela maneira como elas trataram o povo de Deus. Toda injustiça, querido, sofrido pela igreja, um dia será julgado por Deus. Ah, pastor, mas o que que isso tem a ver comigo, irmãos? Tem a ver porque muitas vezes a gente pensa e nós buscamos a nossa própria justiça por talvez não confiar na justiça de Deus. Muitas vezes a gente deveria agir, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. O texto, a ideia do texto é que eu não tenho o direito de me vingar. Eu não tenho, Deus não me dá. Se eu me vingar, eu estou dizendo ao Senhor que eu não quero a sua justiça. Romanos 13, eu estou citando aqui Romanos 13, aqui, eu não lembro o versículo, tá? A vingança pertence ao Senhor. Ele vai exercer justiça. E por que que eu não devo exercer justiça? Porque a minha justiça é falha. A minha justiça é imperfeita. Eu não posso me dar ao luxo, querido, de me vingar das pessoas, de praticar a minha própria justiça. Não é meu dever. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Eu devo confiar isso ao Senhor para que Ele exerça justiça no meu lugar. Nosso chamado é para nós confiarmos no Senhor. O nosso chamado, querido, é para nós sabermos que um dia nós estaremos diante do Senhor, de que um dia nós vamos perceber que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós nos dispusemos a viver para o Senhor vai valer a pena, irmãos. Terá valido a pena. Irmãos, eu fico pensando às vezes assim, porque a gente é gente, é de carne e osso, e tem sangue correndo nas veias. Às vezes a gente age, querido, como se nós pudéssemos, se nós fôssemos justos, ou mais justos do que Deus, e queremos resolver as coisas na força do braço, do nosso jeito, mas nem sempre é assim que a gente, na verdade, nunca é assim que a gente deve agir. Nós devemos confiar a nossa vida, querido, ao Senhor, descansar na certeza de que um dia quem nos prejudicou vai prestar conta com Deus, e que não cabe a mim esse tipo de juízo, cabe ao Senhor. E a certeza maior ainda de que um dia eu estarei com o Senhor.
E quando eu olhar para trás, querido, eu vou ver que tudo valeu a pena. O sacrifício, tudo aquilo que eu fiz pelo Senhor, tudo aquilo que eu abri mão por causa do meu amor por Deus, tudo isso terá valido muito a pena. E então eu vou me achegar ao Senhor e viver a minha eternidade com Ele em gratidão, sabe? Viver a minha eternidade celebrando a glória do Senhor, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para comigo. Nós não temos a percepção, querido, do todo. Nós não conseguimos entender as coisas. Nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, irmãos, para você ter uma ideia. Então nós precisamos confiar naquele que conhece todas as coisas e que está no controle de todas as coisas e descansar nos braços de um Pai muito, muito amoroso. Nós encerramos por aqui, tá bom, querido? Finalizamos Joel. Na próxima semana nós iniciaremos o Romanos capítulo 8, tá? Já fica aqui já o convite para você. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graça por saber que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que cuida de nós. Nossa vida, como diz a tua palavra, Senhor, está na palma das tuas mãos. O Senhor nos contempla. O Senhor diz a tua palavra. Estará conosco quando nós passarmos pelo fogo. O Senhor estará conosco quando nós passarmos pelas águas. O Senhor não nos abandona em nenhum momento da nossa caminhada. A promessa é: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É essa a promessa que nós carregamos, Pai. Nossa esperança é o Senhor. A nossa justiça é o Senhor. É no Senhor que nós confiamos. É no Senhor que nós nos alegramos. É no Senhor que nós pomos toda a nossa confiança, na certeza de que um dia nós o veremos face a face e desfrutaremos da sua presença por toda a eternidade. Nós te louvamos e te bendizemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.